Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Sempre Bem, ou sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no YouTube, dependendo da plataforma em que vocês estejam a ver isto. Eu estou a gravar isto com um bocadinho de antecedência, porque tenho tempo livre agora, portanto, eu não posso dar muitos updates, no geral, da vida, porque estou a gravar ainda com algumas semanas, mas estou a gravar com 2 semanas e meia de antecedência. Portanto, neste momento estamos a passar por um período de tempestades e eu não tenho descansado nada e tem sido muito estressante para mim, apesar de, graças a Deus, eu não estar numa zona de risco, numa zona em que esteja a acontecer cheias ou que passou uma grande tempestade. No entanto, é sempre estressante. E também estamos num período de eleições. Fevereiro não está a ser nada nice para nós portugueses. Está a ser muito mal. Mas coisas que eu fiz ultimamente para me manter sã da cabecinha, que foi, organizei a minha TBR física. Será que eu passo agora umas imagens da minha TBR física para eu ter um bocado de vergonha na cara? Pode acontecer. Não sei, dependendo, se me apetecer editar. Mas eu estou agora a olhar para ela porque ela está ali. Eu há 2 episódios, há 2 episódios atrás eu falei com vocês a dizer que eu tinha a minha TBR física numa estante daquelas do IKEA básicas de 8 cubinhos. E como essas estantes são muito versáteis, eu antes tinha na vertical e agora tenho na horizontal porque apeteceu-me. E porque eu precisava de mais espaço para arrumar mais livros e assim tenho muito mais espaço para arrumar livros também por cima. Se bem que ela não está toda preenchida com livros que eu tenho por ler, a metade da estante, os 4 cubinhos em baixo, estão com livros que não são meus, e depois os outros 4 cubinhos por cima são efetivamente livros que eu comprei e ainda não li. Depois, por cima, tem mais livros, e são os meus livros da minha TBR imediata. Imediata entre muitas aspas, porque eles são para aí 50-ish, não sei. Mas são muitos. Tecnicamente é imediata, porque é aqueles que eu quero mais ler o mais rapidamente possível, mas não é imediata, tipo, eu não os vou ler todos este mês. Não os vou ler todos, provavelmente este ano. Ai, isto é péssimo. Mas realisticamente, provavelmente não os vou ler todos este ano, porque mais vão entrar, outros vão sair, e é assim, a vida é assim, há muito trânsito aqui de livros, mas eu gosto de ter opções. Se eu precisava de ter 70 opções diferentes, talvez não, mas é o que é. Arrumei-os melhor, porque eles estavam um bocado espalhados por toda a casa. Tinha livros na minha cama, livros na secretária, e agora continuo a ter um bocado de livro na secretária, porque eles não couberam todos ali. E ainda tenho livros para arrumar, mas isso é outros 500. Eu agora, quanto mais estantes eu tenho, destas aqui atrás, mais preguiça eu tenho de desorganizar, porque eu, para quem não sabe, e não sei porque é que vocês haveriam de saber, porque eu acho que nunca falei disto, eu tenho a minha estante organizada por ordem alfabética do nome dos autores. Não do sobrenome, mas do nome. E quando eu tenho que meter um livro de um autor que comece com A, eu tenho que arrastar todos, porque eu sou perfeccionista e gosto de ter as coisas assim. E ultimamente eu não tenho tido grande vontade de organizar a estante, e então eu tenho ali, noutra estante que eu tenho daquele lado, tenho. É uma estante, mas não é bem uma estante, é mais um móvel. Aquela ali é definitivamente uma estante. Este aqui é um móvel que tem várias arrumações, que não é necessariamente para livros, mas eu uso só para livros. Mentira, tem livros e 2 cubinhos têm álbuns de K-pop e CDs no geral de música. E depois por cima tenho livros que eu preciso urgentemente arrumar, mas ainda não arrumei. Isto é porquê? Porque eu estava-vos a dizer que ontem decidi arrumar a minha estante da TBR para manter a minha sanidade mental um bocadinho. E pronto, e pronto, é um bocado isso. Eu gosto muito como ela ficou, porque é prática e eu posso na mesma... a minha cena com a minha estante da TBR é que eu gosto de conseguir tirar todos os livros, com as minhas estantes no geral, por isso é que eu as tenho assim todas corridas. Eu antes até tinha aqui uns livros virados, mas não funcionou para mim. Eles estavam-se a estragar com a umidade, enquanto assim todos compactos uns contra os outros. É muito prático de tirar, é muito prático de arrumar, e é muito prático de eles estarem todos compactos uns contra os outros, para prevenir que não se fiquem todos revirados por causa da umidade agora do inverno. E a minha TBR eu gosto de a ter assim, porque eu gosto de ser capaz de tirar e meter livros consoante me apetece. No entanto, os cubinhos não estão nada práticos, porque eu precisava só de enfiar o máximo de livros possíveis ali, mas como não é os livros que eu quero ler de imediato, também está tudo ok. Não é super prático de tirar, alguns, não é? Aqueles que estão altos não é super prático de tirar, mas é sempre melhor do que... Eu estou-vos a explicar, na esperança de eu me lembrar que eu tenho que meter aqui filmagens da minha estante,
para vocês explicar, para vos conseguir explicar aquilo que eu estou a tentar falar. Ai, tem sido uma semana rough, ok? Tem sido, é o que é, mas hoje, eu acho que o dia em que este episódio sai é exatamente o dia 14 de Fevereiro, o dia quê? O dia dos namorados, o dia do amor, o dia do amor, ok? Namorados, namoradas, maridos, maridas, mulheres, whatever, é o dia do amor, ok? Eu estou solteira, portanto, eu quero cancelar o dia dos namorados e quero pôr o dia do amor para celebrar o love. E também porque eu fiz um vídeo há relativamente pouco tempo, e quando eu digo relativamente pouco tempo é tipo, nem há um mês, eu fiz um vídeo sobre romance, e no final no final desse vídeo, eu falei-vos um pouco dos meus romances favoritos. E agora meio que não fazia sentido vir cá falar deles outra vez, se vocês querem saber, está nesse vídeo, eu podia deixar aqui alguns, deixo o link na descrição se vocês quiserem saber, está no final do episódio, pá, aí nos últimos, não sei, 15 minutos, 20 minutos, não sei. Estou a falar dos meus livros de romances favoritos. Alguns, não vou mentir, alguns eu trouxe para aqui, mas muito poucos. Acho que só trouxe 2 livros repetidos, porque eu quis dar assim uma approach diferente ao dia dos namorados, ao dia de São Valentim, que, lá está, como eu já disse, quero virar mais um dia para o amor. E amor não é só entre casais, obviamente. Então, com essa premissa, eu consegui arranjar aqui umas recomendações para vos dar de vários tipos de amor. Ok? Vários tipos de amor. Tenho aqui romances românticos básicos, clichês, entre um casal, mas também tenho livros em que só pessoas gostam umas das outras. E eu acho que são muito bons. E então eu venho cá recomendar para vocês. Se calhar eu vou começar com aqueles que eu já referi nesse vídeo dos romances, que foi então o Promise Me Sunshine, da Cara Bastone, e o Not in Love, da Alia Hazelwood. Neste caso, o Not in Love é um pouco mais. É um pouco não, é um romance erótico, e o Promise Me Sunshine é um romance normal. Mas são 2 romances que eu dei 5 estrelas. O Promise Me Sunshine no ano passado e o da Alia Hazelwood há 2 anos. Mereciam o pódio, mereciam a menção, mereciam estar aqui, portanto, tive que deixar, eu sei que estou a repetir, e sei que quem ouve os episódios todos já está cagados de ouvir eu falar sobre estes livros. No entanto, eu gostei muito deles. E acho que são assim os poucos romances românticos, clichês básicos que eu trago aqui. Não que eu não gosto, lá está, não preciso dar esse disclaimer, mas não é que eu não gosto, só que eu simplesmente já repeti, já fiz esse episódio. Portanto, eu queria fazer por categorias, no sentido em que eu acho que conseguia agrupar. Não, tem aqui outro! Este é muito fofo, eu esqueço neste livro. Porque é o Young Adult. Eu tenho o Picking Daisies on Sunday, que eu também adorei. Ele está ali. Não o trouxe. Mas olha, fica aqui a menção. Eu agora não me apetece levantar, mas o Picking Daisies on Sunday. Eu acho que para quem gosta muito de. Daquela autora. Lynn Painter. Eu acho que para quem gosta de Lynn Painter. Eu gostei mais do Picking Daisies on Sunday do que propriamente da Lynn Painter. Só porque eu acho que os que eu li dela foram só de adolescentes. E ali o Picking Daisies on Sunday não é adolescente e eu gostei mais. Mas eu sei que a Lynn Painter não tem só de adolescentes, Jesus, de adolescentes, mas também tem outros jovens adultos. Eu ainda não li. Ainda não li porque, não sei, não tenho nada contra, mas não tenho nada a favor da autora. É um bocado meh. Eu li, minha máscara. Eu li 2 dela, a trilogia principal, não sei como é que se chama, não é como nos filmes, isto não é como nos filmes. Não sei. É porque há 2 com o nome, há o da Lynn Painter e há o outro, que tem as capas amarelas também, e também é qualquer coisa como nos filmes. Então eu troco um bocadinho o nome. Mas é a duologia mais conhecida da Lynn Painter. Mas eu trouxe este aqui, que é o The Name Drop. Ai pá, a minha máscara está-me a agarrar as pestanas de baixo, está-me a fazer confusão. O The Name Drop, da Suzanne Lee, que é muito fofo. Este romance dá muito vibes de K-drama, porque é bem inocente, mas é muito fofinho. Vou ser honesta, eu não me lembro de muita coisa. Eu sei que eles têm o mesmo nome, ou o mesmo sobrenome neste caso, e ele é um ricalhaço, um filho de uns ricalhaços quaisquer, ele também é por si só ricalhaço, e ela é da Coreia e vai para os Estados Unidos, e eles vão no mesmo voo e trocam-lhes os nomes, porque eles têm os mesmos sobrenome, e ela vai para a classe tipo premium dos aviões e vai ser tratada como uma rainha, e ele vai para o pobre Tanas, nem sequer tem espaço para esticar os pés, no avião, e a partir daí eles... desculpem, peço imensa desculpa, estou aqui a... Mas a partir daí, eles acho que ela vai estagiar para uma empresa e a empresa é do pai dele.
É qualquer coisa assim, ou ele trabalha lá, qualquer coisa assim, mas eu lembro-me de uma cena no rooftop deste livro, muito fofa, e eu gosto muito desta capa, gosto muito desta ilustração, faz muito lembrar uma ilustração de uma rapariga que eu adoro seguir, eu já a sigo há bué de anos, que eu não me lembro, eu acho que eu sei o nome dela, que é Maria qualquer coisa, Maria das Artes, Maria Miúda das Artes, acho eu. Eu estava-me a tentar lembrar do arroba do Instagram, mas não me lembro. Mas fez muito lembrar. Não é, obviamente, não é o mesmo estilo, mas não sei, ela também usa muitos, pelo menos em alguns retratos que ela faz, ela usa muito os laranjas, e não sei porque fez muito lembrar isto, não sei. Fez muito lembrar e eu gosto muito dela, gosto muito do trabalho dela e já acompanho há muito tempo. E eu comprei também este livro porque a capa me fez lembrar muito da arte dela. E agora eu acho que tenho tudo tipo. Não são romances básicos. Há aqui alguns romances entre casais, mas não é este romance básico barra comédia romântica. Eu tinha que trazer. Julguem, eu tinha que trazer Normal People, da Sally Rooney. Amo Normal People. Eu não consigo ler este livro sem chorar. Este livro é perfeito, ok? Quem não gosta deste livro, quem não gosta desta escrita, estão errados. Estão errados. Perdão, estou com soluços. Estou com soluços, estou com rotos. Não estão errados, ok? Eu até consigo perceber porque é que vocês não haveriam de gostar da escrita da Sally Rooney neste livro aqui, tendo em conta que, by the way, se vocês leram, tentaram ler Normal People, não gostaram por causa da escrita, os outros livros dela, a escrita, a maneira como ela escreve muda um bocadinho. Portanto, se vocês quiserem dar outra oportunidade à autora, eu acho que podem dar para outro livro porque não é a mesma. É a mesma vibe, mas não é a mesma estrutura de texto. Pronto, é mais um bocadinho que eu posso explicar é um bocadinho isso, porque obviamente tem sempre a essência de Sally Rooney, mas a maneira como ela escreve é muito diferente dos outros livros, dos outros 3 livros que ela tem. Sem que eu nunca li os contos, o conto, acho que ela só tem um conto publicado, nunca li, mas este aqui é o meu favorito dela. Este livro vive rent-free na minha mente. Eu adoro, 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 adoro. Se vocês quiserem ver a série, também recomendo muito, porque eu também gosto muito da série, apesar de eu também nunca conseguir acabar a série porque eu estou sempre a chorar. Eu não sei porquê. Lá está, eu tenho uma relação muito estranha com este livro, um apego emocional a este livro e a esta história e a estas personagens e à maneira como a Sally Rooney escreveu esta história, que não é saudável, e eu fico extremamente emocionada quando penso nele, quando leio o livro, quando penso nestas personagens. Ai, eu adoro, adoro. E sabem aqueles livros quando vocês há 2 personagens principais e vocês começam o livro apaixonadas por uma e depois a meio do livro já se apaixonam pela outra e depois voltam-se a apaixonar pela outra. Este livro, estas 2 personagens, a Marianne e o Connell, são perfeitas e eu, pronto, não podia não trazer. Eu sinto que eu não falo tanto dele como eu gostaria, porque eu acho que é um livro extremamente popular, então estar sempre a falar do mesmo livro pode não ser a coisa mais interessante de sempre. No entanto, se não era nesta recomendação de livros, também não sei quando é que eu haveria de mencionar novamente este livro. Ele foi um 5 estrelas para mim há 3 anos, acho eu. Sim, há 3 anos que eu li. Apaixonei-me completamente por Sally Rooney. Aliás, foi Sally Rooney, foi especialmente Normal People, que me voltou a puxar. Não foi o único, mas foi um dos impulsionadores para me voltar a puxar aqui para a leitura. E ainda bem, porque adoro ler, claramente. Sempre gostei, mas a realidade é que estive um bocado afastada da leitura durante alguns anos. E foi tipo livros como a da Sally Rooney, como. Há um livro que eu nunca menciono, mas que também foi muito importante para mim nessa altura, que foi o The Paper Palace. Eu não sei quem é que escreveu. Eu nunca falo dele, porque sinceramente não é um livro que eu pense, mas foi um dos primeiros livros que eu li que eu fiquei mesmo. Pá, adoro ler, sabe? Eu li aquele livro e eu pensei tipo, eu adoro ler, adoro ler. Mas lá está, não é um livro que eu adoro, não é uma história que para mim, se calhar, lá está, quando eu gostava mais de dramas familiares, assim, tipo, aquele traiu aquele, e aquele está com este, e tem filhos, e quando eu gostava mais dessas saladas russas, eu gostei muito de Paper Palace, ou o Palácio de Papel, mas agora, há 2 anos para cá, tenho não gostado tanto desse género, não é um género literário, mas desse tipo de livros, desse tipo de dramas familiares. Gosto muito mais de dramas familiares e eu percebi isso. Eu não sei se é por eu não ter irmãos, nem irmãs, mas eu gosto muito mais do drama familiar agora, virado para irmãos, porque acho sempre as dinâmicas super interessantes. E eu mais à frente também tenho uma recomendação sobre isso. Acho super interessante. E lá está, eu acho que é porque se calhar eu sou filha única e então eu nunca vivi
essa realidade, ou seja, eu estou a viver essa realidade através dos livros. Mas a minha próxima recomendação, desculpa, eu hoje estou muito tagarela, não sei o que é que se passa. A minha próxima recomendação é da minha autora portuguesa favorita, que é a Helena Magalhães, com Raparigas Como Nós. Raparigas Como Nós. Eu podia trazer o outro livro dela, A Devastação, porque eu também gostei muito, mas esta história, para mim, eu recomendo não só pelo romance romântico, porque eu também gostei muito do romance romântico. Romance romântico é muito complicado de se falar, peraí. Ainda por cima estou com umas calças de fato de treino, fazem um bom barulho este tecido. Espero que não se esteja a ouvir imenso. Mas eu recomendo não só pelo romance da coisa, entre o casal, mas também pela amizade feminina, porque se há coisa que a Helena Magalhães sabe fazer é retratar amizades femininas na perfeição. Em todos os livros dela que eu li até agora, há sempre, e eu sou uma sucker por livros que retratam amizades femininas. E aqui tem tudo. Tem um setting muito lisboeta, para quem gosta de saber onde é que são os sítios e para quem gosta de se situar geograficamente quando está a ler um livro. Eu pessoalmente não me interessa muito, mas acho sempre. Acharia super interessante se fosse, por exemplo, o sítio onde eu cresci, o sítio onde eu nasci, e se calhar se vocês são de Lisboa, vão achar muita piada a isso. Eu adorei, mas eu não sei a maior parte dos sítios aqui, porque eu não sou de Cascais, não sou de Lisboa propriamente dita. Mas eu gostei muito deste livro. E ele parece gigante, mas ele não é assim tão grande, ok? Quer dizer, ele é grande, mas ele lê-se tão bem e a escrita é tão boa. Eu arrastei a minha leitura. Arrastei a minha leitura de Helena Magalhães durante muitos meses, porque eu tinha receio de a escrita ser demasiado intensa para mim, mas a verdade é que não é de todo. É uma escrita muito bonita, mas não é difícil de se ler. E eu amo todos os livros desta autora, e este aqui é talvez o meu favorito. Eu gostei muito do último lançamento dela, do Atos de Desobediência. Mas eu acho que gostei mais deste aqui. São livros totalmente diferentes, também a verdade é essa. Se calhar se eu fosse ler agora os dois, eu ia gostar mais do Atos de Desobediência, porque acho que já é um livro mais adulto do que este aqui. Mas este aqui, para a altura em que eu li, funcionou bué da bem. Eu era mais nova, mas não era assim tão mais nova. Acho que foi no ano passado que eu li, ou há 2 anos. Still, era mais nova, mas não era esse o meu ponto. Olha, ainda continuando, na minha coisa de amizades femininas, que acho que fica aqui bem intercalado, não. Perdão. Interligado com o livro da Helena Magalhães, eu trouxe 2 livros que eu acho que vou fazer a primeira vez isso, que é, eu vou fazer uma recomendação de um livro que eu não gostei. Ai, pera, eu estou cheia de soluços. Eu vou fazer a recomendação de um livro que eu não gostei e de um livro que eu também já falei aqui centenas de vezes dele, que é o... Ai! Que é então o The Book of Ghosts, da Yi Yun Lee, que, by the way, vai sair um livro dela novo. Quando vocês estiverem a ouvir isto, o livro vai sair daqui a uns dias. Vai sair dia 16, acho eu, dia 18. Não, dia 16. E eu fiquei abesbílica com o plot. E eu sei que não é um plot, porque acho que acho não, tenho quase certeza que é um livro de não ficção. Portanto, estar a tratar isto como um plot é um bocado insane da minha parte, mas a Yun Lee perdeu. Eu fiquei chocada. Porque eu gosto muito dela. Gostei muito deste livro. É a única coisa que eu ainda li dela. Não sabia que iam traduzir para português. E ainda por cima é uma editora que eu adoro as capas e adorei a capa que escolheram. E então eu pus na minha wishlist antes de sequer ler a sinopse. E eu li a sinopse ontem, acho eu. E eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada porque basicamente é um livro de não ficção que a Yun Lee escreveu porque ela teve 2 filhos de 16 e 18 anos que cometeram suicídio com poucos meses de intervalo uns dos outros. E eu nem quero, eu estou só penso, eu não tenho filhos, mas eu estou literalmente arrepiada, eu estou toda arrepiada, porque só de pensar a devastação que é para uma mãe perder filhos já no geral, depois tão novos e depois pelo meio em que é, parece tão triste e eu não sei, fiquei tão arrepiada, porque é triste obviamente, mas é tão desconcertante, porque lá está, são pessoas novas e eu nem quero imaginar o que é que ela deve ter sentido e por isso é que se calhar ainda tenho mais interesse em ler. É uma realidade completamente distante da minha, tipo, eu não tenho filhos, eu não... Estão a perceber? E mesmo que tivesse filhos, não iria ter filhos com adolescentes, né? Com 18 e 16 anos. Mas eu não ia com expectativa para nada. Aliás, eu ia com expectativa para que fosse um livro de ficção e de repente eu levo um murro no estômago de que é um livro não só de não ficção, como retrata um tema extremamente pesado. E então
não sei bem o que esperar, mas eu quero muito ler. Mas, continuando a falar do The Book of Goose, que ainda até agora foi o único livro que eu li dela, este livro é um romance, não um romance histórico, é uma ficção histórica passada poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial numa zona rural francesa. São duas amigas, duas crianças que nascem naquela terra, sim, mas são criadas juntas, são amigas. Uma é bué peculiar e a outra é mais. Estou a tentar arranjar a palavra indicada, mas não sei, uma é muito estranha, lá está, ela tem pensamentos completamente estranhos para a idade dela, para a vivência dela, e ela é muito boa a escrever, enquanto a outra é mais racional a pensar, não se vai tanto pelos sentimentos. Elas são ali a coisa, o yin e o yang, só a perceber? Complementam-se extremamente bem uma à outra, e depois elas vão se meter aqui numas coisas, porque elas vão escrever um livro, uma delas vai escrever um livro, e a outra, eu se calhar estou a dizer demasiadas informações, mas é um livro muito, muito, muito bom sobre amizades femininas e sobre. Como é que eu ia te explicar? Sobre como pessoas super diferentes umas das outras podem se complementar tão bem, ao mesmo tempo que pessoas super diferentes umas das outras podem crescer em direções completamente opostas e a amizade pode ou não fazer sentido a partir daí e está tudo ok se já não fizer sentido. É importante aprender a crescer individualmente e fora da amizade e depois então percebermos se ainda há espaço para haver aquela amizade, se não. E esse exercício é um bocadinho mais difícil de se fazer quando são amizades que começam tão novas, que é o caso destas duas amigas aqui, quando são amizades de infância que estão tão. Têm raízes fortes, estão a perceber? É muito mais fácil, é muito mais difícil, quero dizer, de fazer esse exercício de será que ainda faz sentido ter esta amizade, será que não? Eu cresci nesta direção, ela cresceu naquela, ou eu sinto que cresci demasiado e ela permanece igual. É um exercício muito duro de se fazer e muito. É algo que uma pessoa tenta sempre adiar, mas às vezes é preciso fazer esse check-up de amizades e de relações no geral da nossa vida. E aqui nós temos, entre muitas coisas, temos isso também. Eu gostei muito, é um dos meus livros favoritos sobre esse tema, sobre amizades femininas. E outro livro que eu vos queria vir cá falar, mas que pessoalmente eu não adorei assim tanto, ou eu vou dizer que eu não gostei mesmo, porque eu não continuei a série, que então é a Amiga Genial da Helena Ferrante. O livro sobre amizades femininas, eu sei. Eu li o primeiro e eu não sei se foi a altura em que eu li, não sei se foi ler em português, não sei o que é que não funcionou para mim. Sabem quando vocês estão a ler um livro e estão a ler a mesma página há horas e estão a pensar, tipo, ok, eu já li 20 páginas. E quando vocês estão a ver, só leram duas. Eu sentia que estava a remar contra a maré neste livro, no sentido em que eu estava a ler e não saía do mesmo sítio. Eu não. Eu sinto que me venderam este livro mal, porque eu não tive em consideração que isto é uma tetralogia, são 4 livros, e venderam tipo, é mega genial, é o livro sobre amizades femininas, é o livro. E depois eu li e eu pensei, tipo, elas não são assim tão amigas uma da outra. E eu, se calhar, naquela altura não tive o poder de encaixe de entender, de perceber que isto aqui é uma. Tem mais 3 livros à frente, portanto, se calhar eu devia ter continuado a ler, ou pelo menos ir até meio da série, ir até ao segundo, que eu não fui, e agora sinto que para ler o segundo eu teria que ler novamente o primeiro, porque há muita coisa, ou a maior parte das coisas eu não me lembro, mas claramente o problema aqui sou eu, estão a perceber? Porque toda a gente ama, toda a gente adora, eu vejo muito pouca gente a dizer que não gostou deste livro, e eu acho que quando não gostam é pelo mesmo motivo que eu, é de sentirem que não as acharam assim tão amigas, que eu acho que isso foi é uma coisa propositada para depois esta amizade ser mais trabalhada em livros a seguir. No entanto, lá está, se vocês querem realmente um livro sobre amizades femininas, uma série sobre amizades femininas, eu prefiro o The Book of Goose, mas eu acho que este aqui é diferente. São 4 livros a trabalhar a mesma temática. Obviamente vão conseguir desenvolver isso muito mais do que só um livro de 300 páginas. Perdão. Do que só um livro de 300 páginas. É o que é. Tal como o The Book of Goose, este aqui não tem só a amizade feminina delas, tem a vida delas também e o crescimento delas enquanto aqui elas ainda são crianças, jovens adultas não, jovens,
Mas vocês que não quiserem ler, também tem uma série, eu não sei se é boa ou se não, porque eu nunca vi. Porque lá está, eu li, não fiquei assim tão interessada, então ignorei completamente tudo o resto. Mas também porque me senti que me traíram, porque eu adoro, lá está, sempre adorei a temática de amizades femininas, fui ler este livro na esperança de ser uma coisa incrível e eu não achei, e depois senti que me apedrecharam. Senti que me. Ai, meteram uma faca nas costas, foi? É? Esfaquearam-me as costas? Não, apunhalaram. Ai, é bem. Senti que me apunhalaram pelas costas. Mas um livro que foi o meu favorito de há 2 anos, que não, pá, durante meses eu não me calei com este livro e de repente eu esqueci-me que o li no ano passado. Que é então as Blue Sisters da Coco Mellers. Eu nunca mais vi nada desta autora. Será que ela publicou mais alguma coisa? Não, se publicasse eu teria sabido. Um, eu gostei muito de Cleopatra and Frankenstein. Não amei, gostei. Este aqui foi o meu livro favorito há 2 anos. Uh, lá está, temáticas de irmãs. Também tem aqui a temática do luto, mas não é bem. Não é o meu. Não estou a recomendá-lo por causa disso neste episódio. Mas ele é um bom livro. Se vocês adoram, lá está, dinâmicas de irmãs, dinâmicas de. Não é spoiler nenhum. São 4 irmãs, literalmente estão aqui. Dos poucos livros de Sprayed Edges que eu tenho, é este. Uma delas morre, a mais nova morre, e então nós temos as outras 3 irmãs a lidar com a morte e com o luto e isso tudo. Mas eu adoro a relação delas, adoro que seja tão. Como é que eu explicar? Seja tão tridimensional. É um livro muito tridimensional a nível de personagens e eu adorei sempre este livro aqui. Apesar de não andar a recomendar assim tanto, nem andar a falar tanto dele, eu lembro-me que na altura em que eu li eu amei e eu acho mesmo que é um livro extremamente bom e muito interessante nesse nível. E depois, obviamente, tem a parte do luto, que para mim é muito interessante, mas pronto, não é, o meu ponto aqui não é de luto, apesar de vocês já saberem que eu adoro um bom livro sobre luto. By the way, tenho o meu favorito aqui, desculpa, eu esqueci-me. Eu escolhi estes livros há bocado e entretanto fui fazer coisinhas na vida e esqueci-me que livros é que eu tinha escolhido. Mas Paz 5 da Min Jin Lee. Min Jin Lee. Eu amo o Paz 5. Okay? Paz 5 está no meu top 3 livros favoritos. Eu não. Eu adoro Paz 5, o que é que eu posso dizer? Mas eu pus aqui, mais especificamente. Eu não quero entrar em muitos detalhes, mas amor, especificamente, eu escolhi porque amor de mãe e filhos. Eu não quero dizer porque isto aqui é uma saga familiar, passa-se durante muitos anos, acompanhamos a personagem da Sunja quando ela é jovem e engravida de um gajo ricalhaço da altura e ela é coreana, estava na Coreia e foi obrigada a emigrar para o Japão por todo o contexto histórico que depois vocês vão tendo acesso aqui. Ela vai morar para um bairro super pobre no Japão, um bairro mais para imigrantes coreanos e obviamente coisas vão acontecer, não quero spoiler, porque nós acompanhamos mesmo muitos anos da vida desta mulher e da família desta mulher, mas eu sempre fiquei muito tocada pelo amor dela para os filhos. Não quero estar a dizer, porque lá está, para eu explicar o porquê, depois eu tenho que explicar coisas e coisas que aconteceram antes e coisas. Ai, queimos os livros todos, e coisas que aconteceram depois, e é muito spoiler e vai estragar completamente a experiência de leitura. Mas basicamente, eu amo a Sonja, eu amo o amor incondicional que ela tem por toda a gente, sem ser uma mulher. Como é que eu explico? Sem ser burrinha, estão a perceber? Porque às vezes há personagens que são tipo amor incondicional para todos e a vibe que dá são personagens burrinhas que se deixam comer por tolas e que deixam que as pessoas façam delas o que as pessoas querem. E aqui a Sonja, ela, por todo o contexto familiar dela, do início do livro, ela é sempre obrigada a crescer demasiado rápido e a tomar responsabilidades demasiado rápido e a integrar-se em ambientes que claramente está tudo contra ela e contra a família dela, e ela é
para além de ter que ter muita força para ela própria aguentar isto tudo, ela tem que ter muita força para criar os filhos dela e mais tarde os netos. Há a série, ok? Há a série, mas como é que eu ia te explicar? Aqui nós vamos acompanhar, muito difícil, aqui nós vamos acompanhar a jornada da Sonja e da família dela, cronologicamente. Nós começamos quando ela é jovem adulto, adolescente, e acabamos quando ela é velhota, enquanto na série eles tentam... Há ali uns saltos temporais que eu não adoro, porque também não foi uma geração que eu adorei acompanhar no livro em si, que é a geração mais recente. Na série nós andamos... Eu não sei se na primeira temporada já é assim, mas eu acho que sim. Eu vi-as todas, vi a primeira, a segunda e a terceira, acho que falta sair uma quarta, e eventualmente vai sair... nós acompanhamos saltos temporais entre a história da Sunja e depois o presente. E depois vai um bocadinho mais atrás e depois vai outra vez ao presente. E a geração do presente é muito aborrecida. Eu percebo, é interessante, mas como eu adorei tanto o livro e gostei tanto de seguir a história cronologicamente, porque depois as coisas que acontecem à geração do presente faz muito mais sentido, porque nós conseguimos perceber o contexto, o peso que vai nas costas, desculpem, mas nós conseguimos perceber porque é que aquela geração e as pessoas naqueles anos reagem da maneira que reagem mais rapidamente no livro, por causa de irmos acompanhar com isso tudo, do que propriamente na série. Na série eu percebo, é uma coisa muito mais sensacionalista, é muito mais para agarrar o espectador, no entanto não é a minha forma preferida. E depois eles também inventaram ali umas cenas que não fizeram muito sentido, mas lá está. É uma adaptação, não tem que ser fiel. Eu percebo que há livros que funcionam muito bem em livro, que se calhar depois em série não vai funcionar tão bem, se calhar foi o caso do Pachinko, não sei. Mas recomendo. É uma saga familiar muito boa e é um dos meus livros favoritos da vida, portanto, obviamente que ia recomendar. E depois, os livros caíram todos, entretanto. Temos mais dois. E eu aqui fui prendada pelo destino. Eu quero dizer pelo destino porque estava a correr demasiado bem, sabem? Estava a correr demasiado bem e eu então fiquei sem microfone. O meu microfone decidiu, ok, vamos ficar sem bateria. Vou só assumir que estes últimos 40 minutos não, 4 minutos, ficaram simplesmente sem áudio, ok? Foi tudo sem áudio. E eu agora estou aqui a fazer este voice-over na edição. Basicamente, nestes últimos 4 minutos de episódio, antes de eu me despedir de vocês, eu estava a dizer que estava a recomendar o Almond, que tal como Pachinko, o Almond, para além de ter a mesma cena de ser um livro de uma autora coreana, fala também, ou eu escolhi-o, é mais isso, eu escolhi-o para esta lista porque ele retrata muito bem o amor incondicional de uma mãe, de uma avó por um neto e por um filho, não é? Que neste livro nós em específico temos o nosso personagem principal, que é um miúdo assim novo, que ele tem uma condição em que a amígdala dele, não a da garganta, mas a do cérebro, ou não tem, ou não funciona, ou está a dormir, qualquer coisa assim. Mas basicamente isso faz com que ele não tenha medo, ou não tenha, ele não percepciona as coisas da mesma maneira que nós. E eu acho que é isso, tipo o facto de ele não ter medo. Mas nós vamos ver como esta mãe ajuda o filho a ver o mundo de uma maneira diferente e tenta prepará-lo o máximo possível para quando ela não estiver cá, ele se vencilhar sozinho e conseguir sobreviver como as outras pessoas, apesar de ter esta condição. E é muito fofo, ao mesmo tempo que é um bocadinho triste. É um bocadinho triste, ele é um xiripiti de tristeza, mas é muito fofo. E eu, ao contrário do que eu às vezes digo, de eu não me ligar tanto à literatura coreana, não é a literatura coreana, é a literatura asiática, eu aqui gostei muito da escrita. Eu já li este livro também há algum tempo, há 3 ou 4 anos, e eu continuo a amá-lo muito. Eu sei que eu não falo dele muitas vezes, porque eu também não me lembro muitas vezes dele, a verdade é essa, mas eu continuo a gostar muito dele. E depois o próximo livro que eu trouxe para esta lista, e o último livro, eu já me vou embora, já me vou calar, ok, é o Giovanni's Room, que foi um livro que é um clássico, acho eu, ou pelo menos é um clássico queer, juntei aqui estas duas palavras, em que é basicamente um romance gay nos anos 50 em Paris,
E este aqui é triste. É tristíssimo, mas é tão bonito. Ele é super pequenino, mas é muito triste, ok? E ele está muito bem escrito. E foi daqueles livros que, sinceramente, eu li-o, também há alguns anos já atrás, eu li-o e eu pensei, tipo, não me bateu, sabem? Foi tipo, ok, toda a gente diz que é genial, eu não estou a perceber onde é que está a genialidade, mas tipo, I guess que está cá. E agora, passado já algum tempo, eu consigo perceber o quão incrível este livro foi. Olha, eu vou-me calar, ok? Eu depois despedi-me de vocês e dei beijinhos e disse para vocês subscreverem. Portanto, olha, subscrevam, deixem sininhos não, deixem likes, botem sininhos, botem estrelinhas no Spotify se estiverem a ouvir lá. Eu vou-me despedir de vocês aqui do áudio e espero que da próxima vez que eu grave isto, o vídeo não seja cortado a meio. O vídeo não, o áudio não seja cortado a meio do vídeo, porque eu fico muito chateada. E eu cortei a parte do vídeo em que se vê a minha cara de tristeza, a minha cara de realização de que eu acabei de gravar 40 minutos e o meu microfone está desligado. Porque depois isto é uma roleta russa, que é do género. Deixem-me ver quando é que o microfone se desligou. Porque se desligou ao início, estamos bem. Estamos mal. Se desligou ao fim, como é o caso disto, que só me cortou 4 minutos, estamos ligeiramente melhores. Mas eu preferia que não me tivessem cortado nada. Mas pronto, beijinhos. Eu vou-me calar. Olhem, é o que é. Melhores episódios virão, neste caso. Melhores episódios virão.